Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Nicolas Gerardi e no vídeo de hoje eu quero comentar sobre um suposto vazamento de dados que eu vi recentemente, várias publicações no X, no Twitter. Mesmo que seja verdade ou não, é interessante comentar e analisar o caso de forma mais geral, porque isso não é um caso único, um caso exclusivo. São casos que durante vários anos tem acontecido sempre de vazamentos de dados, né? Então, vou ler aqui o post do Twitter, eu vou deixar aqui embaixo o post. O post está em inglês, daí você só precisa clicar aqui para traduzir, ele já traduz automaticamente todo o post do Twitter em inglês, né, para português. Então, suposto vazamento de dados de 251 milhões de CPFs, que seria basicamente a população inteira do Brasil. É um pouco esquisito, meio suspeito isso, mas enfim, não duvido não, né? Então foi detectada uma postagem catastrófica na qual um agente de ameaças afirma que possui o maior banco de dados da história brasileira, chamado Morgue. Morgue seria, se eu não me engano, como que fala? Onde quando a pessoa morre, ela vai para o morgue, né? Seria o necrotério. Necrotério, essa é a palavra. O relatório indica uma exfiltração maciça, que excederia até mesmo a população viva atual do país. Ou seja, eles seriam dados o morgue seria justamente porque teriam dados de pessoas que já morreram, tá? Pessoas que já faleceram e ainda assim existe documento, CPF, RG dessas pessoas que morreram, né? Obviamente elas não são simplesmente apagadas. Entidade supostamente afetada, governo.gov.br, aqui deve ter bugado por conta da tradução. Portal Registros Nacionais Brasileiros, ator de ameaça, Buda. Volume de vazamento de dados, 25,1 gigabytes de 251 milhões de registros, que é muita coisa, né? Então teria vazado CPF, nome completo, gênero, nome, data de nascimento, nome de pai e mãe, data de óbito, situação de óbito e data do óbito, o que obviamente explica por que passa o número de pessoas vivas no Brasil, raça e cidade, estado de nascimento, data dos dados, e segundo o autor, as informações correspondem a 15 de março de 2025, ou seja, praticamente um mês atrás, né? Hoje é dia 19. Status alegado, não verificado atualmente, embora o ator tenha publicado uma amostra gratuita de 220 mil linhas para validar sua autenticidade. Obviamente eu não vou entrar no site, porque pode muito bem ser um scam, tá? Sempre verifique, não fique entrando em link sem verificar antes, né? E aqui teria um exemplo de qual seria o vazamento de dados, né? Do GovBR. E daí tem vários comentários aqui, eu acho que vale a pena ler. Essa visão do Visão Pátria. Sabe o que é pior? Para você criar conta Gov, a senha precisa ser da NASA. À medida que vai agrupando serviços de outros aplicativos governamentais, vai aumentando a classificação de sua conta para conta ouro. E se precisar mudar senha porque esqueceu, essa pontuação cai. Isso é verdade, tá? Isso acontece realmente. Sua pontuação da sua conta GovBR cai. E daí você precisa cadastrar um novo dispositivo. Precisando de prova de vida, que capture o seu rosto, tá? Sem final de dados vazados com aparente facilidade. Várzea. Várzea real, né? E alguns memes, obviamente, né? Brasileiros, quando percebem que seus dados vazaram novamente, serão vítimas de inúmeros golpes e fraudes bancárias. É. Outra aqui engraçada que dá pra ler. Hack de vida. Quem mantém um nome sujo nunca toma golpe em vazamento de dados. Exatamente, né? Então, eu já comentei aqui os posts que eu queria, agora eu vou comentar mais de forma mais geral. Justamente o ponto é, até quando vai sempre rolar esses vazamentos de dados de plataformas do governo, tá? Isso não é um caso único, isso não é exclusivo. Todo ano isso acontece, todo ano uma base de dados do governo, seja do Gov ou de outras entidades governamentais, acabam sendo vazadas. E são milhões de dados, milhões de com todo tipo de dado que você puder imaginar da pessoa, CPF, RG, documento, prova de vida, nome de pai e mãe, onde mora, até mesmo endereço completo. E isso é muito perigoso, principalmente quando você vai, por exemplo, digamos, comprar Bitcoin, criptomoeda, e você precisa provar aquilo que você comprou, que você tem aquela reserva da moeda. E você precisa declarar. E já tem casos que as declarações do imposto de renda de pessoas que tiveram Bitcoin foi vazada. E essas pessoas que, inclusive, tiveram suas declarações de Bitcoin vazadas, elas sofreram ataques, elas foram. Uh, quadrilhas foram atrás dessas pessoas justamente para roubar
esse patrimônio que elas declararam e foram vítimas de tortura, sequestro. Então isso é muito perigoso, isso é muito sensível, isso não é um tipo de dado que não pode vazar a qualquer momento. Obviamente não existe 100% de segurança, é impossível, não tem como, sempre vai existir uma vertente de ataque que é possível burlar qualquer tipo de sistema, sempre vai existir, não tem como, é impossível você deixar algo que é de forma 100% segura, mas o que você pode fazer é reduzir as vertentes de ataque, reduzir as possibilidades de ataque, obviamente. E é muito complicado porque você não tem como analisar, não é público, não é de acesso público, quão seguro é os sistemas do governo, como eles fazem a segurança, como eles fazem o tratamento dos dados sensíveis, segundo a LGPD. Nós temos a lei da LGPD, mas praticamente ela não serve para bosta nenhuma, porque sempre existe vazamento de dados. E isso já levou a mortes de pessoas que foram, inclusive, sequestradas, foram torturadas para quadrilhas, ladrões roubarem elas, porque seus dados vazaram através do imposto de renda ou de outras plataformas. E não só isso, quando você tem milhões de dados vazados, você abre vertentes para golpes, para fraudes, para scams. E da onde você acha que vem todas aquelas ligações de números desconhecidos no seu celular ou de pessoas tentando te passar golpe? É algo muito comum no Brasil. Uma das coisas mais comuns é você ficar recebendo ligações de números desconhecidos tentando aplicar golpe. Até mesmo tem um novo aí de tentar clonar sua voz. Então, um número de celular te liga e não fala nada. Geralmente fala para você esperar um minutinho. Eu passei isso esses dias. Pede para você esperar um minuto. E você fica falando, alô, pois não, quem é? E com aquilo a pessoa consegue clonar sua voz. Você tendo um áudio, um material de até 10 segundos ah, da sua voz, da sua imagem, ela já consegue clonar sua voz. E até mesmo é uma vertente de perigo eu me expor fazendo os vídeos, porque é muito fácil clonar a voz, clonar a imagem para tentar aplicar um golpe. Obviamente, vai partir de você avisar as pessoas próximas de você que você não vai pedir um Pix do nada de 5 mil reais, de 10 mil reais, ou tentar aplicar qualquer tipo de maracutaia. É importante você até fazer conscientizar a sua família sobre isso, tá? E se conscientizar também. Mas você aparecer na internet hoje em dia é um risco muito grande. Isso aqui que eu estou fazendo já é um risco grande para minha imagem, né? De expor a minha voz, expor a minha imagem. Mas é um risco que vai depender de você aceitar passar ou não, né? Depende do o risco e do benefício. Mas enfim. E justamente o ponto do vídeo é quão seguro é os sistemas do governo? Como é feito o tratamento de dados sensíveis? Como é feita a segurança? Não tem como saber, porque cada vez mais vaza mais dados de diferentes tipos de sistemas do governo. Então é ridículo. E você vê que cada vez mais tem um enfoque muito grande, você tem que compartilhar suas informações. Por exemplo, você vai entrar em algum site, algum aplicativo, e você precisa mostrar o seu RG, você precisa tirar uma foto do seu rosto, fazer identificação facial, como é em banco, quando você vai abrir uma conta de banco, e você precisa fazer aquela identificação facial, né? Ou você precisa mostrar o seu documento. Isso está cada vez mais comum. Então, é muito problemático, porque você pensa que você precisa cada vez mais se expor para utilizar sistemas básicos, sistemas que são essenciais no nosso dia a dia, e essas informações que você precisa compartilhar de forma obrigatória, caso contrário você não pode usar esses sistemas, não são tratados corretamente. Tem um grande desleixo no tratamento delas, né? Então, como é feita a segurança, né? Esse é justamente o ponto. Então, não confie, até justamente quando você for comprar algum tipo de criptomoeda, principalmente Bitcoin, que é o que eu mais comento aqui no canal. Entre você comprar com KYC ou sem KYC. Eu não vou recomendar nenhum dos dois, não. Eu não quero fazer essa recomendação nesse vídeo. Mas estude as possibilidades, os pontos positivos e negativos de cada tipo de compra. De você se expor, expor os seus documentos e não expor, tá? Porque depois vai ser importante quando você precisar declarar seu imposto de renda, porque a Receita Federal, ela já faz o cruzamento de dados entre plataformas quando você faz um pagamento pelo Pix, quando você paga sua fatura de cartão de crédito, quando você recebe seu salário. Então é muito perigoso. Tome cuidado, faça sua contabilidade da forma correta para você não entrar na malha fina, tá? Dica
de amigo, né? Mas enfim, o que eu queria passar aqui pro vídeo já deu um pouquinho mais de 10 minutos, é justamente questionar como funciona a segurança desses sistemas que estão cada vez mais porcos, essa é a palavra, estão cada vez mais desleixados, né? Então tome cuidado, tome conta dos seus documentos, da sua privacidade importa. O famoso ditado de quem, como que é? Quem não deve não teme, é balela. Privacidade é um direito do ser humano, é um direito natural do ser humano. Todos devem ter direito à privacidade. E quem vai contra isso, eu diria que não é seu amigo, tá? Então, basicamente é isso. Se você gostou do vídeo, desse tema, comenta aqui embaixo, deixa um like, compartilha com um amigo, deixa alguma sugestão de vídeo, com certeza eu vou estar lendo aqui os comentários. E é isso. Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.